Mais uma vez, boa tarde Moçambique, estamos mais uma vez em direto, ainda na Procuradoria-Geral da República, onde já decorreu a audiência da queixa submetida pelo Centro para a Democracia e Direitos Humanos sobre os crimes do Serviço Nacional de Investigação Criminal, mas também da Polícia da República de Moçambique. No total foram submetidos contra cerca de 65 mortes e mais de 1000 feridos, mas claro que o número foi aumentando com o tempo, mas essas pessoas também vão ter justiça aqui. Neste exato momento sai o professor Adriano Vunga, a mídia aqui já posicionada. Então, como é que vai isso? Tá tranquilo. Está um dia de chuva. Professor Adriano Vunga, como é que decorreu a audição? Podemos... Vamos em direto. Mas isso já deveriam ter... Continuamos aqui, acabou de decorrer-se a audição, vamos ter... Bom, a audição que tivemos aqui na Procuradoria-Geral era sobre as vítimas mortais causadas pelas balas disparadas pela Polícia da República de Moçambique, em particular a UIR e o Cernic, que, como sabem, no quadro das manifestações que se realizam no país, andaram de bairro em bairro a disparar para matar moçambicanos. E o direito à vida, o direito à integridade física tem que ser preservado e os direitos humanos respeitados, independentemente da situação política. Os direitos humanos. Então, viemos aqui para dar seguimento a esse processo. A ação que metemos era sobre as 67 vítimas que foram assassinadas no período de outubro a meados de novembro. Então, viemos dar seguimento a isso e atualizar o processo para incluir as vítimas assassinadas recentemente, sendo a última das vítimas o Mano Chotas e o outro que foram assassinados no distrito da Moamba, no posto administrativo de Ressano Garcia. É a luta para se fazer justiça às vítimas da ação do Estado. Como disse de manhã, há ações que são levadas a cabo nos tribunais nacionais, mas há aquelas ações que têm que seguir para os tribunais internacionais, como por exemplo aquela ação de um moçambicano que conduz um BTR contra uma moçambicana na Avenida Eduardo Mondlane. Esse tipo de ação configura um crime maior do Estado que tem que ser levados a tribunais noutra instância. O assassinato macabro contra o Mano Chotas em Ressano Garcia também tem que ser apreciado a outros níveis. Portanto, é esta ação de, ao nível nacional, se garantir justiça para as vítimas das barbaridades, da brutalidade da polícia. Portanto, é isto que devemos tratar aqui hoje. Doutor, olhando para a situação da segunda-feira em que a Presidente do Conselho Constitucional vai ter que dar o veredito final em torno das eleições de 9 de outubro, como é que olha para isso? O que é que pode-se esperar disso? Não creio que o Conselho Constitucional vá fazer justiça aos moçambicanos. Daquilo que se viu e daquilo que se vê, o Conselho Constitucional não está em condições de fazer justiça aos moçambicanos. Os resultados que podem sair daí nunca vão fazer justiça aos moçambicanos. Os processos estão tão de qualquer maneira que não há condição de o pronunciamento na segunda-feira fazer justiça aos moçambicanos em termos de justiça eleitoral. Nesse sentido, o que se esperava que estivesse a acontecer até hoje era um diálogo nacional, um diálogo para se encontrar uma fórmula que permite devolver Moçambique à estabilidade, devolver Moçambique à paz
e apaziguar o povo moçambicano que está nas ruas. Isto não está a acontecer. O Presidente da República foi queimando tempo. O Presidente da República, Filipe Nyusi, foi queimando tempo. A Presidente do Conselho Constitucional foi queimando tempo. Foram dando voltas, não promoveram o diálogo que se esperava que acontecesse. E parece que não estão interessados em promover paz em Moçambique. Nota uma coisa muito simples. O Presidente Filipe Nyusi está de saída. Não era ele que devia estar à frente desses processos. Não é mais ele, porque ele não é parte do futuro, é parte do passado. Aliás, faltam quantos dias para terminar o mandato dele? Já não devia ser ele. Tinha que ser a Presidente do Conselho Constitucional a ter chamado as partes na sociedade moçambicana para perguntar qual é o caminho para frente. Porque ela sabe que o processo que está nas mãos dela não tem condições para gerar um resultado satisfatório. Deveria ter promovido este diálogo. Não fez isso. Vai ler um resultado que não faz justiça aos moçambicanos. O povo moçambicano há de sair para as ruas. Há de sair para as ruas porque está descontente o povo. Não está descontente apenas por causa dos resultados eleitorais. Está descontente com as portagens ilegais. Está descontente com a corrupção. Está descontente com os sequestros, está descontente com a falta de emprego, está descontente com a degradação das condições de vida dos moçambicanos, está descontente sobretudo com a falta de esperança para o povo. A Frelimo roubou a esperança ao povo moçambicano, roubou a esperança aos jovens. São os jovens que estão na rua por falta de esperança. Esperança essa que foi-lhes roubada pela corrupção dos grandes chefes, os grandes chefes da Frelimo. Professor Novunga, acredita que com o anúncio dos resultados no dia 23, ou pelo menos com a validação dos resultados por parte do Conselho Nacional, pode comprometer a quadra festiva, sobretudo no Natal? Está a falar de quadra festiva? Que quadra festiva, meu irmão? Os moçambicanos não têm salário, os funcionários públicos não têm salário. Não estou a falar de 13º, não tem salário os funcionários públicos. O salário que recebe é salário de miséria, que nem dá para comprar um frango, para comprar nada. É quadra festiva de o quê? Do que você está a falar? Não é quadra festiva de nada, meu irmão. O povo está a sofrer. O povo nem está a pensar nisso. É quadra festiva de coisa de o quê? Não há isso. Há quanto tempo que você não come um frango? Não come uma coisa ali assim? Porque tiraram isso. Então, o povo nem está a pensar nisso, meu irmão. O povo está a pensar no futuro dos seus filhos, no futuro dos seus netos. Que país o povo quer ter para os seus filhos, para os seus netos, para que na hora de partir possa ter certeza de que está a deixar um país que vai ser um país com o mínimo de dignidade para os seus filhos e netos. É isso que preocupa o povo, não é quadra festiva. Quem está preocupado com quadra festiva? Já roubaram há muito tempo os grandes chefes que estão da quadra festiva. É quadra festiva de o quê? Doutor, há dias atrás a família do Elvino Dias foi forçada a abandonar a casa por ameaça. O que é que isto significa? Venâncio Mondlane também foi restaurado alguns processos contra ele. Há 2 meses foi assassinado Elvino Dias e Paulo Guambe. O que é que isto significa para a democracia moçambicana? Não, isso é uma indicação muito clara de que o Elvino Dias e o Paulo Guambe não foram assassinados por acaso. Este é um assassinato político, organizado por aqueles que estão no poder para silenciar o advogado do povo e o Paulo Guambe. E hoje, porque a mulher, a viúva, que está a sofrer com as crianças, tem elementos para fazermos justiça, estão a lhe perseguir. São os mesmos que mataram o seu marido que estão lá a perseguir hoje. Querem lhe silenciar, querem silenciar a justiça, querem silenciar através da mulher, da viúva de Elvino Dias, querem silenciar o povo. É isto que o povo está a dizer não. Todos estes processos que estão a mexer são processos michurucos,
processos de nada, que não levam a lado nenhum, porque é o povo que está na rua, está contra eles, porque roubaram a esperança do povo, está contra eles porque são corruptos, são contra eles porque roubaram o direito à esperança do povo. O povo está na rua para reivindicar o direito à esperança. Vamos ter que localizar a viúva do Elvino Dias, porque fomos ter com ela, e o pensamento é de constituirmos um fundo para ajudar os filhos do Elvino Dias, ajudar os filhos do Mano Xotas, os filhos das vítimas da brutalidade da polícia para conseguirem ir para a escola. Então, afinal a coisa é maior. Não é somente a questão das crianças, é também a situação das viúvas que tem que ser apoiadas. Então, é nessa ação que temos que nos empenhar como sociedade civil, como atores da sociedade, para assegurarmos que não somente há justiça para as vítimas, mas também damos dignidade às viúvas e dignidade aos filhos para conseguirem ir para a escola, para ter um futuro melhor. Futuro esse que o regime tenta lhes tirar através de assassinar os seus progenitores. Professor, voltando à questão da petição, como é que foi o processo da audiência em particular, numa altura em que a Procuradoria-Geral da República conta com um novo procurador no caso? Bom, não conheço o novo procurador, não sei quem é. Vai ser interessante nos aprofundarmos sobre quem é o novo Procurador-Geral da República, quais são as credenciais que ele tem. Não conhecemos, eu nunca tinha ouvido falar dele. Então, queremos saber quem é. Mas a audição correu bem com a doutora Amabélia, bastante profissional, orientada para as vítimas, e sentimos que, de parte da Procuradoria, há preocupação em fazer justiça. Agora, nota uma coisa, não é a primeira vez que devemos meter um processo das vítimas mortais das manifestações. Em Nampula, nas eleições do ano passado, 2023, a polícia matou 23 pessoas em Nampula e na Nicopo. Metemos um processo ano passado, até hoje o processo não vai. Então, é um hábito que o Estado moçambicano tem através dos tribunais, das procuradorias, de negar justiça ao povo. Justiça denegada é justiça negada ao povo moçambicano. Mas não somente essas. Mesmo lá, as pessoas não entendem porque a população de Ressano está revoltada. Há 15 anos atrás, houve o acidente de Ntenga. Lembra-se? O acidente de Ntenga. Até hoje não houve justiça para as vítimas de Ntenga. E outros acidentes que houve, não houve justiça. Então, é um acumular de coisas que as pessoas hoje têm a oportunidade de libertar por causa desta oportunidade da fraude eleitoral. Mas é uma questão maior de luta pela justiça. Está a dizer, professor, que o novo procurador, por exemplo, poderá ter um desafio maior na solução de vários processos que foram submetidos à Procuradoria? São muito. Primeiro temos que saber quem é esse procurador. Como é que ele parece ser nomeado agora, em fim do mandato. Isso é importante saber. A questão não é somente se ele vai fazer bom trabalho ou não. A questão é o quão legal é isso aí de nomear um procurador agora, em fim de mandato. É para fazer o que é esse procurador? Em qual procedimento democrático surge ele, a nomeação dele, em fim de mandato? Isso é uma primeira questão. E depois vamos chegar a isso, vai fazer um bom trabalho ou não. Mas neste momento queremos compreender em que quadro é que o procurador acaba sendo assim, no fim de mandato, do nada, assim. Como assim? Que democracia é essa que elege procuradores no fim de mandato, às escondidas, assim? Ok? Muito obrigado. Obrigado.